Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 53. Quem achou, dá um amém aí. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e dizia: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Amém. Pode sentar, diga comigo: sem Jesus, nada posso fazer. Meu irmão, a gente sempre procura, a nossa procura sempre é pelas maravilhas e pelas coisas maravilhosas de Deus. E até natural, né? Pensando humanamente, a gente já pensa logo lá no milagre, a gente já pensa logo naquele fato, né? Estrondoso. Quando eu fiz o curso do ITQ, já falei aqui que no meu tempo nem tinha escola ITQ aqui, nada. Era o tempo ainda da lamparina quase. Tinha que ir lá pegar a prova, né, e fazer a prova lá, uma coisa bem complicada. E a organização era tão boa que de vez em quando eles perdiam a prova lá, a pessoa tinha que fazer de novo. Mas no meu tempo se formou bastante obreiro, mas um falava assim: eu vou ter uma igreja de 1000, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E hoje não sobrou mais ninguém. E a gente sempre procura aquelas coisas grandes, né, estrondosas, a gente sempre acha que vai fazer. Mas as maravilhas, meu irmão, elas vêm depois do entendimento. Depois que eu tenho conhecimento é que vem as maravilhas. E aquelas pessoas que se formaram não conseguiram suportar o tempo que Deus precisava para lhe ensinar alguma coisa, para depois poder depositar a força da maravilha. Aqui fala que Jesus ensinava o povo, e o povo falou assim: de onde lhe vem tanta sabedoria? E de onde lhe vem tantos poderes? Antes de eu ter o poder, meu irmão, eu preciso ter a sabedoria. Você quer ver? Na eleição passada, Tiririca teve 1,5 milhão de votos. Não foi? Ele é o presidente da Câmara. O mais votado é o presidente da Câmara, é o que comanda os outros deputados. Eu não sei se ele está como presidente e passou a vez por outro, porque realmente ele não tem conhecimento para aquilo. E houve até um grande murmurinho, porque o presidente da Câmara foi informado que ele era analfabeto. Lembra que ele foi fazer uma prova lá para ver se ele sabia ler e escrever? Né? Quem lembra disso? Ele passou até na televisão. Ele tinha que copiar um texto lá, né, que o juiz eleitoral ia dar. Todo esse entrevero aconteceu porque ele ia receber a autoridade, mas não tinha conhecimento. Mas o povo, ele vai na contramão. O povo põe o carro na frente do boi, mas Deus põe o carro na frente do boi? De jeito nenhum. Então Jesus precisou crescer e ter 30 anos, que era a maioridade do judeu. Depois que Jesus teve 30 anos, ele foi batizado e ele começou o seu ministério. Então ele aprendeu a ser filho, ele aprendeu a trabalhar com o pai, ele aprendeu a sustentar uma casa porque seu pai morreu. Ele aprendeu a lei e os profetas porque ele estava constantemente na sinagoga e muitas vezes ele citava essas passagens, para depois então ele receber autoridade. Ele recebeu o batismo, né, nas águas, e aí então ele foi para o deserto para ser tentado. Quando ele foi para o deserto, ele já tinha o conhecimento. Até então, Mateus capítulo 4 não é falado em nenhum milagre que Jesus fez. O seu primeiro milagre começa depois de Mateus 4, que é a sua tentação no deserto. Como é que ele venceu Satanás no deserto? Pelo conhecimento.
Quando ele saiu de lá, que ele respondeu a Satanás todas as suas perguntas ou tentações, ele saiu de lá e já foi para Caná da Galileia, onde ele fez o primeiro milagre, transformando água em vinho. Então houve um tempo para se adquirir conhecimento. Então eu não devo correr atrás do milagre, você deve correr atrás do conhecimento. E o povo, meu irmão, que se fala que é de Deus, ele corre atrás do milagre. Fala que tem uma pessoa fazendo milagre lá, ele faz. Fala que o pauzinho faz milagre, ele faz. E aí ele fica sem conhecimento. E Deus não vai depositar na sua vida uma autoridade para que você seja cabeça e não cauda, se você não tem conhecimento. Por quê? Porque se você não tem conhecimento, aquele poder vai transformar você em vergonha. Tiririca foi envergonhado, queira ou não queira, ele tem que ir lá fazer um teste na frente do juiz eleitoral para ver se ele sabia ler e escrever. Se falar isso para você, que você fala, ó, aqui meu diploma, não é assim? Então era visível que ele ia receber autoridade, mas ele não tinha o conhecimento, ia virar escárnio, escândalo. E muitas vezes, meu irmão, a nossa vida vira escárnio, vira escândalo, porque a gente fica no mundo da lua, querendo as maravilhas, querendo o poder de Deus, mas a gente não tem conhecimento nenhum. E a gente é levado como uma onda do mar para lá e para cá. Então a primeira parte é o conhecimento. E é assim, meu irmão. Não tem jeito. Não tem jeito. Você tem que buscar a palavra, você tem que insistir com Deus, você tem que buscar o conhecimento de Deus, porque depois que você adquirir as camadas de conhecimento, conforme o alicerce, é aí que Deus coloca o peso em cima. Você já imaginou se nós pegar uma criança de 12 anos e dizer para ela assim, ó, pega o carro e vai dirigir. O que a lei faz? A lei prende o carro e processa o pai. Por quê? Ah, mas ele sabe dirigir, ele não bateu, eu ensinei ele a dirigir. Mas ele não tem o conhecimento, ele recebeu o poder de dirigir, mas ele não tem o conhecimento que a própria instituição disse, ó, você pode dirigir, que é a carta. Muitas pessoas querem embular até a carta, vão comprar a carta lá, né? Porque não quer passar no exame, porque não quer isso, porque naquele outro. Quando descobre, perde tudo, ainda vai preso. Assim também é nós. Às vezes a gente recebe fagulhas de bênção e entra na nossa vida e se dissipam como fagulhas, como faísca, porque a gente não tem o conhecimento. Para a gente suportar a bênção e manter a bênção, a gente precisa ter o conhecimento. Jesus primeiro dissertou, primeiro ele abriu a boca no meio da sua terra em Nazaré e as pessoas viram que ele estava cheio de conhecimento sobre todas as coisas. E aí o povo falou assim, pô, mas da onde lhe deram esse conhecimento? Esse aí não é o filho do José que vivia aqui com nós? Os irmãos dele estão aí, filho de Maria, todo mundo aí, todo mundo conhece. De onde ele conseguiu isso? Então ele, com o passar do tempo, ele adquiriu. Você pode ser qualquer um, como era Jesus lá na vila, qualquer um, mas você pode adquirir conhecimento. As pessoas não acreditaram nele por causa disso. Porque um dia viram ele menino, viu ele lá uma pessoa como outro qualquer, e de repente agora ele estava com conhecimento espetacular, e mais do que isso, com poderes miraculosos, ou seja, de milagres. Amém? Tenho desejo de conhecer a palavra de Deus. É muitas vezes cansativo, porque a pessoa não é acostumada a ler, o nosso povo não tem costume de ler. Por isso o povo escreve errado, por isso o povo fala errado, e por isso o povo não sabe, porque não tem conhecimento, ele não lê. Então, o que você precisa fazer? Primeira coisa, comece a ler, meu irmão. Lê jornal, lê bula de remédio, tudo que você achar, lê. Para você tornar o gosto de ler, porque isso é adquirido. E aí, quando você começar a ler a Bíblia, 1, 2 páginas, para você vai ser tranquilo. Só tem uma coisa que vai te acompanhar para todo sempre, é a palavra de Deus. E eu canso de falar para vocês que a palavra de Deus, ela não tem que estar aqui na minha mão, ela tem que estar onde? Aqui na minha cabeça. Eu carrego a Bíblia,
Eu abro aqui para dar autenticidade, veracidade, mas se ela não tiver na minha cabeça, não vai funcionar. Isso daí eu não posso fazer por você. Eu posso te mostrar o caminho, mas eu não posso fazer por você. Aprender, adquirir conhecimento é pesaroso. Precisa de tempo. Paulo fala que aquele que ensina tem a dupla honra. Aquele que é mestre ensina, Paulo fala lá dos títulos que foram colocados, mas ele diz assim, aquele que ensina tem a dupla honra, porque é o ministério mais importante, que é ensinar outra pessoa a adquirir conhecimento para que ela se torne livre. Amém? Então você está passando num processo na tua vida. Você pode acelerar? Pode. Não é com sacrifício. Não é acendendo o velo. É se debruçando na palavra de Deus. A autoridade e o milagre, ele não cai do céu. Ele vem com o endereço certo. Às vezes você leu aquela passagem 1000 vezes. Um dia você está lendo aquela passagem e parece que ela se abre na sua mente e ali você entende algo que você não entendia e você consegue um milagre ali que estava muito tempo parado. Já aconteceu N vezes comigo, milhões de vezes já aconteceu isso. Mas eu já tinha lido isso, eu já tinha visto isso. Por que eu não entendi assim? Porque eu precisava ler uma, precisava ler duas, precisava ler três e no momento se abriu. Amém? A gente quer o mais fácil. Sempre a gente quer o mais fácil. Né? Desde pequeno. A criança não quer estudar para a prova. Né? E ela chega ao professor falando assim, você me deu nota 0. Mas não foi o professor que deu, foi você que tirou, não foi? É o aluno que tira a nota. Ele vai lá e tira a nota. Se ele estudou, ele vai tirar. E assim sucessivamente. Meu irmão, hoje em dia, e há muito tempo, que as pessoas têm falta de conhecimento. Quem entende mais, ganha mais. Não é assim numa empresa? Ele tem mais conhecimento, ele ganha mais. É assim. Não tem conversa, meu irmão. E Deus também, quem tem mais conhecimento, ganha mais. Tem um profeta na Bíblia chamado Samuel. E Samuel, a sua vida toda é um milagre, até o seu nascimento. O primeiro livro de Samuel conta que seu pai chamava Elcana, né? E sua mãe chamava Ana. E Elcana tinha outra mulher chamada Penina. Penina tinha filho e Ana não tinha filho. Todo ano eles subiam para devolver o dízimo ao templo. E chegava lá, a outra mulher tirava sarro dela, que ela não tinha filho. Então ela subia e chorava no templo. Oh Deus, por que eu não tenho filho? Eu estou tirando tal. Todo ano. Chegou um ano que ela chorou e Eli, que era o sacerdote, estava ali. E o Eli falou para ela assim, porque ela orava e não saía a voz. Ele falou assim, mas você vem aqui bêbada dentro do tabernáculo? Você vê o que é falta de sabedoria, né? Eli já estava afastado de Deus fazia tempo. E aquilo não era por acaso, aquilo era porque Deus já tinha um propósito ali. Olha bem. Ela falou assim, não me tenha por filha de Belial. Eu estou com a alma amargurada, eu estou derramando meu espírito a Deus por causa disso. E Eli abençoou ela. Falou assim, então você vai e seja feito como você pediu. E ela voltou e prometeu que daria Samuel para ser criado no templo. Ele disse assim, Eli, quando meu filho nascer, ele vai ser criado aqui com você. Olha como é que Deus faz coisas. Por que queria que fosse criado no templo? Deus mandou. Para que ele tivesse conhecimento. E quando ele desmamou, a criança veio. E passado alguns anos, ele ia deitar e ele escutava uma voz assim, Samuel! E ele falava, eis-me aqui. Ele corria lá no Eli, achando que era o Eli que estava chamando ele. E ele falava assim, não, eu não te chamei. Aí eu escutei o senhor chamar. Não te chamei. Volta lá dormir. Aí ele voltou a dormir e escutou chamar de novo. Samuel! Ele levantou e falou, mas o que o senhor quer? Ele falou, não chamei. Aí ele sentiu, falou, é Deus chamando ele.
Aí ele falou assim, ó, quando te chamar de novo, você fala, eis-me aqui, Senhor. E aí chamou de novo, ele disse, eis-me aqui. Deus falou com ele, no outro dia cedo ele falou assim, o que é que Deus te falou? Mas se Eli era o sacerdote titular, por que Deus falou com ele? Porque Eli já estava afastado. Eli recebia a notícia que seus filhos prostituíam, pagavam suborno, e ele não fazia nada. Então Deus já estava, através daquela mulher, levantando um novo profeta, que precisava ser criado no templo e conhecer as leis, até que ele ficasse adulto e pudesse receber autoridade. E foi um dos maiores profetas, porque ele ungiu Saul, ele ungiu Davi. Ele foi um profeta que não teve uma mácula, um profeta que você lê os 2 livros dele, sim, são um profeta impecável, de grande sabedoria, né? E por isso o poder estava na sua vida, ele escutava Deus. Essa ministério que passou aí, que passou ele quando foi ungir Davi, que ele parava assim e Deus falava com ele, é verdade, a Bíblia fala que é isso mesmo. Ele escutava a voz de Deus, parava e Deus falava, ele falava, é assim. Então você vê que ele foi criado no templo, a autoridade que ele recebeu. Então, você quer poder, você tem que buscar conhecimento. E o conhecimento é de Deus. E Tiago fala assim que quem não tem conhecimento, peça a Deus que Ele dá gratuita. Ele não vai abrir sua cabeça e enfiar. Ele vai abrir a palavra de Deus para você. Conforme você vai buscando, Ele vai revelando aquilo que você pode suportar. De acordo com a sua dedicação, de acordo com aquilo que você vai assimilando, a autoridade vem sobre a sua vida. Nós estamos cansados de ver pessoas, meu irmão, que crescem no ministério e se perdem. Não estamos cansados de ver? Às vezes amealham multidões e de repente no ápice do seu ministério eles caem, ou por prostituição, ou por causa de dinheiro, né? Pegamos aí agora há pouco tempo na televisão, a Globo nunca divulga nada do Evangelho. Eles estão falando do Papa aí, todo dia 1 hora fala do Papa que vai vir no Brasil. Aquela manifestação que teve lá em Brasília com 70 mil pessoas, até estava o Mário de Oliveira lá, não falou nada. Mas quando pegou esses pastores no Paraná que sonegaram imposto, ela deu a notícia. Né? Aqueles pastores que já tinham uma igreja constituída, que eram líderes e estavam discipulando outros líderes, poderia ter feito isso? Por que eles fizeram isso? Falta de conhecimento. Não é que eles não sabiam, eles sabiam, mas não deu valor para que aquilo que Deus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, às vezes você tem até o conhecimento já para aquele problema, mas você não dá valor para aquele conhecimento. Você não permite que aquele conhecimento surta efeito na tua vida, porque você não está dando valor, você não está cumprindo. Então eles foram envergonhados, foram presos, e mais do que isso, o grande problema, meu irmão, é que a sujeira ficou para os evangélicos. Do jeito que ela soltou a notícia, todo o crédito negativo ficou para a igreja. O povo não está vendo que foi um erro individual, não, está olhando pela coletividade. Então isso é muito importante você entender. Você está avalando o valor para aquele conhecimento que você já tem? Né? Porque tem coisas que a gente não precisa nem orar. Eu canso de falar assim, a gente já sabe que a Bíblia fala não. Não precisa você orar que Deus não vai mudar aquele não. Tem coisas que a Bíblia fala assim. Não adianta lá você orar que a Bíblia já falou sim para aquilo. Já falou sim. E não tem ninguém aqui, ninguém, a começar de mim, que um dia não deu valor para o ensinamento e enfiamos o pé numa grande armadilha. Se nós olhar o nosso pé espiritual, ele vai ter uma marca lá da dentada de jacaré que deu no nosso pé, porque a gente não deu valor para alguma coisa que Deus nos ensinou. Todos nós. E daí depois nós temos que voltar para Deus e falar, Deus, olha, estou passando por esse problema porque eu não dei ouvido ao seu ensinamento. Então é importante.
você saber quem é grande, antes tem que adquirir conhecimento. Todos da Bíblia. Todos. Quando se fala em Elias, que orava e caía fogo do céu, se fala de um homem diferenciado. A Bíblia fala que ele andava com pelo de camelo. O camelo naquele tempo lá, caía os pelos na época do verão, porque no inverno lá fazia neve, e aqueles pelos grandes eram trançados, ele fazia uma roupa para ele. Ele não trabalhava de pastor nem de agricultor, ele vivia exclusivamente para Deus, até a sua comida era diferenciada, porque ele ficava nos montes, falando com Deus, e ele comia cafanhoto e mel silvestre. Você já viu na Bíblia alguém que comia cafanhoto e mel silvestre? Só ele. Ele era um homem tão diferenciado que ele conseguiu tanto conhecimento, tanto poder, que ele foi arrebatado. Ele deu uma palavra, ficou 3 anos e meio sem chover no reino. Tinha autoridade esse homem, irmão? Ele chegou para a viúva e falou assim, vai fazer esse bolo para mim que a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar. Mas ele tinha um conhecimento que ele adquiriu previamente. Amém? Quanto mais sem conhecimento nós ficamos, mais vulnerável nós ficamos. Porque a gente não identifica o que é verdade e o que é mentira. Eu já cansei de falar aqui, né? No meu tempo de criança, que eu estava na igreja, tinha umas ondas. Vinha um cara, eles anunciavam um cara que orava, nascia dente de ouro. Meu Deus, eu ficava pensando com 16 anos, mas o que eu vou fazer com dente de ouro? Eu andava com uma conga no pé, meu irmão. Vocês já andaram com conga? Aquilo é do capeta, meu irmão. Não é? Aquela que tinha a sola branca e em cima azul. Você vai levar cada tombo com aquilo, meu irmão. Aquilo é do capeta. Você estava andando, ela deslizava, mas você levava cada tombo e vinha com o joelho. Depois, por que vou ter um dente de ouro na boca? Então, não tinha conhecimento o povo, ele caía nessas coisas e o povo lá ver. Depois, numa época, veio um que jogava o paletó, derrubava. Meu irmão, se jogar o paletó, derrubar o seu, o que vai mudar na tua vida? No sopro, caía. Então, acho que era o bafo dele, porque não é possível, né? O que vai mudar a sua vida, meu irmão? Então, não tinha conhecimento, todo mundo ficava assim, ó. Todo mundo ficava assim, ó. Então a pessoa não sabia discernir o que era do Espírito ou qual era o Espírito que estava lá. Porque aquilo que faz você enxergar o que é do mal, o que é do bem, é a palavra de Deus. Não bateu com a palavra, esquece. Não, mas o tempo hoje é diferente. Esquece. Não, mas pastor, nós estamos na modernidade. Jesus disse assim, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não tem modernidade. A palavra de Deus é atual. Então, quando eu me debruço sobre a sabedoria, você está adquirindo poder. Poder, meu irmão, você pode fazer qualquer coisa. Um bandido não tem poder, ele precisa estourar o caixa do banco, não precisa? Mas o gerente tem poder, não tem? Ele dá uma assinatura lá, o caixa do banco abre e te dá o dinheiro para você. Poder diferente. Eu com poder, eu transcendo a minha vida. Eu melhoro financeiramente, eu melhoro espiritualmente, eu melhoro diante do povo. Jesus estava melhor diante do povo. O povo falou assim, mas quem que é esse rapaz? Esse ainda é o cara que vivia aqui com nós e tal, andava. De onde ele vem essa sabedoria? De onde ele vem esse poder miraculoso? E é notório. Se você pegar quando você começou com Deus, lembra lá quando você começou com Deus, você lia a Bíblia todo dia, que você orava todo dia. Lembra lá como sua vida era diferente? Sim ou não? A gente nem questionar a palavra de Deus, não questionar. Quando a gente fica sem buscar, até nós mesmos questionamos a palavra de Deus. Amém? Primeiro, busque a sabedoria. Depois vai vir o poder sobre a tua vida. Você crê nisso, meu irmão? No meu tempo não sobrou ninguém. Tem ninguém aí com a igreja. Ninguém. Nem em São Carlos, nem fora.
E ó, meu irmão, que eu sou chamado de radical, eu sou chamado de chato, né? Eu sei disso aí. Sou chamado de antigo. Não tem problema, meu irmão. Mas onde eu vou, Deus me dá sucesso. Amém? Basta dizer a tua alma, né? Os coração mais duros sempre vem parar na minha mão. Sempre. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu fui duro também. Eu era o mais duro, que quando eu vim para a igreja, o nego não acreditava. Né? Então é por isso, meu irmão, eu tenho experiência nisso. Amém? E muita gente não gosta de mim até hoje, eu sei. Né? Não estou falando de você. Muita gente por aí. Porque eu não me modernizo, eles falam. O senhor precisa se modernizar. Eu falo, não. Eu preciso continuar mais nessa palavra aqui. Amém? Tudo que você precisa está no conhecimento de Deus. E quando você entende isso, você não precisa de mais ninguém. Diz que a igreja se une com os seus irmãos. Ninguém é maior que um, maior que o outro. Somos irmãos. E quando nós unimos para cultuar aquele que é o Pai da sabedoria, que é Jesus Cristo. Amém? Conhecimento exige disciplina. Precisa ter o tempo certo, por isso que quando começou a campanha eu falei, quem vai fazer o pacto de ler pelo menos 2 versículos por dia orar? Porque precisa de disciplina. Poder precisa de disciplina. A oração que eu marquei na hora certa. É naquele momento que vai doer o pé, a cabeça, o telefone vai ligar, a chave do carro vai sumir. É nesse momento. Mas nada pode impedir quebrar aquele compromisso que nós fizemos com Deus. E aí Deus vai te dar conhecimento. Os profetas, meu irmão, nenhum foi rico. Nenhum foi rico. Aqueles que eram de Deus, nenhum foi rico. Só que eles enriqueciam a nação de Israel. Eles chegavam e diziam assim, ó, agora vai por esse lado. Ele ia, o povo era abençoado. Eliseu, quando fazia reunião lá no reino de Senaqueribe para fazer armadilha contra Israel, Deus falava com ele onde estava e ele livrava o povo. Então, conhecimento é livramento também. Amém? Corra atrás do conhecimento. Se debruce diante da Bíblia. Tenha o seu momento devocacional. Tenha o seu momento de oração, de intimidade com Deus. Não queira só comida mastigada na tua boca, porque você vai ficar sempre dependendo de uma mão. E essa mão um dia pode sumir. Não é, meu irmão? Deus quer fazer pessoas que são labaredas de fogo. Aonde elas estão, elas são invencíveis, são imbatíveis. E quando se unem, fica mais forte ainda. Amém, meu irmão? Está tudo nas suas mãos. Tudo. Não custa nada. Você sabe por que a gente sofre, meu irmão? Porque a gente ignora o conhecimento. Se você tiver um problema aí hoje, 90% dos problemas que estão aí são porque em algum momento a gente deixou de observar aquilo que Deus falou. Problema na vida financeira, 100%, porque você não deixou de observar o que Deus falou. Seja no dízimo, seja na oferta, seja na hora de gastar. O que é que Deus falou? Não vai gastar o seu dinheiro naquilo que não é o quê? Bom. Muitas vezes, meu irmão, a gente vem o salário, mas escapa do meio do dedo. Amém?